Tem uma frase aqui que eu queria ler para vocês, que eu até compartilhei hoje. Hoje eu estava numa reflexão bem legal com o Rodrigão, meu irmão, mandar até um abraço para o Rodrigo Bomeni aí, né? Um grande exemplo, né? Quem acompanhou ele no Instagram sabe das lutas que ele passou e a vitória que ele conquistou, né? Então é um grande orgulho para nós esse cara. E hoje a gente estava trocando uma ideia, a gente falou sobre algumas coisas interessantes, né? Vejam que o Rodrigo mesmo compartilhou lá no Instagram dele que ele teve, né, sinto a vontade de falar porque ele compartilhou, né, ele teve um período lidando fortemente com a depressão, ele venceu e ele perdeu 15 quilos aí num período curtíssimo de tempo, né, falando sobre perder um pouco todos os dias, né, até vi uma menção dele falando sobre perder 250 gramas por dia, né, o poder da consistência, e ele conseguiu, cara. Então, olha só que legal isso, né? Essa reversão de quadro. Sair de um quadro de luta, de desafio extremo, para uma vitória completa, né? Tá agora viajando, passeando com a família, feliz, graças a Deus. Deus está sempre, pessoal, por trás, né, de tudo, na frente de tudo, do lado de tudo, né? A gente sabe disso. Mas é importante, né, sempre a gente entender, porque eu vejo alguns momentos a gente falando muito de Deus como se ele fosse o responsável pela nossa felicidade ou fracasso, alegria ou tristeza, sendo que não é, né? Deus nos trouxe o livre-arbítrio e através dele nós manifestamos a nossa criação. Nós criamos o nosso futuro, nós criamos o nosso presente através, né, do livre-arbítrio. Então esse é o presente maior que Deus nos deu. Então nós não podemos entregar, né, tudo na mão dele e não fazer a nossa parte. Nós temos que entregar na mão dele e fazer a nossa parte. Tudo anda junto. Tem um livro que eu estou lendo ultimamente, né, vocês vão entender. Ele tem uma relação bem interessante, que é Reminiscências de um Especulador Financeiro. Eu já tinha dado uma folheada nele um tempo atrás. É o livro do Jesse Livermore, né, que foi considerado o primeiro day trader da história. O cara, tanto que o livro, ele muita história acontecendo em Wall Street, em Chicago, início da bolsa, 1907, 1908, né, os caras operavam por uma fita, que agora é o nosso gráfico. Então era uma forma de operar, né, muito diferente até, mas ao mesmo tempo muito igual, porque ainda ele fala os mesmos termos, suporte, né, resistência, força compradora, tendência de alta, tendência de baixa, ou seja, nada muda em relação ao comportamento humano, né? E tem uma frase, né, tipo assim, é interessante trazer essa reflexão do Jesse. Por que eu não falo muito dele? Porque eu tenho outras referências como de traders, ou até o próprio Mark Douglas também era um trader, não era só um cara que entendia da mente humana. Para mim ele é uma referência maior, porque o Jesse Livermore, ele terminou de uma forma triste, ele acabou tirando a própria vida, né? E eu dando uma olhada no livro agora, mais profunda, de novo, eu não fui até o final, até estava conversando com o Rodrigo, eu tô lendo ele, vim lendo na viagem, com calma e tal. E tem uma parte aqui, ó, que tem um parágrafo fantástico que eu queria compartilhar com vocês. Fala o seguinte: a sucessão de pancadas que eu tinha recebido tornou-me menos agressivo e menos confiante. Talvez eu devesse dizer menos descuidado, porque logicamente eu sabia que estava muito próximo da bancarrota. Tudo o que podia fazer era esperar, observando atentamente como deveria ter feito antes de entrar especulando pesadamente. Não era o caso de trancar o estábulo depois de terem roubado o cavalo. Eu simplesmente tinha que ter certeza na próxima tentativa. Se um homem não cometesse erros, atenção, se um homem não cometesse erros, possuiria o mundo em um mês. Se um homem não cometesse erros,
ele possuiria o mundo em um mês. Mas, se não lucrasse através de seus erros, não possuiria nada. Fantástico. Esse final aqui eu vou repetir. Se um homem não cometesse erros, possuiria o mundo em apenas um mês. Mas, se não lucrasse através de seus erros, não possuiria nada. Ou seja, só para vocês entenderem a história dele, ele foi um cara que veio do nada, que começou a operar ainda muito jovem, com 15, 14 anos. E ele era um cara extremamente agressivo. Ele entrava com tudo, né? E durante o livro mesmo, você vê algumas situações e você fala, isso é uma referência do que não fazer. Eu olho ele falando, né? Porque ele quebrou várias vezes. Então ele ganhava lá, em números de hoje, 1, 2, 3 milhões de dólares. E no outro dia ele quebrava em uma única operação. Ele confiava tanto naquela operação e aumentava tanto a posição dele que ele acabava sem nada. Olha que interessante, né? Várias vezes. Ou seja, ele é um exemplo de especulador? Para mim, não. Por quê? Né? Ele trouxe muitas reflexões importantes aqui, que algumas eu tirei, mas como um operador no geral, não é um perfil que eu gostaria de ser. Por quê? Porque, não é legal você ficar quebrando e não ter onde morar. Né? Pelo que eu vi, ele ainda era um cara ali boêmio, mas... boêmio não, porque ele falou que dormia sempre no horário, mas que ele gostava de aproveitar a vida. Então ele era um fanfarrão ali na época, né? Pelo que ele deixou entender, que ele gostava das coisas boas da vida. Ele tinha um iate, tinha carro esportivo, acho que saía com várias mulheres, enfim. Então ele é um cara que estava aproveitando a vida, né? E deu para perceber que assim, não tinha uma família, então ele perdia tudo e começava de novo, né? E aí ele conseguia bastante dinheiro, mas ele sempre estava no talo. Agora, essa frase, eu só falei um pouco sobre a história dele para você entender o contexto desse parágrafo que eu li agora para vocês. Mas quando ele fala que se o homem não cometesse erros, ele teria o mundo em um mês, eu concordo absolutamente. Por quê? Porque eu já vi vários traders do nosso próprio grupo que decidiram em determinado momento parar de fazer cagada, e normalmente isso aconteceu através de um erro muito forte, como ele aqui também cometeu vários, como eu já cometi vários também, né? Não ao ponto de não ter onde morar, né? Mas depois de um momento de muita dor, é um momento muito comum no fundo do poço, onde o cara determina não cair novamente nas mesmas limitações, nas mesmas programações idiotas, certo? Então, porque ser consistente no mercado é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque você precisa da manutenção do mindset. Você precisa sustentar o mindset. A conversa que eu tive com o Rodrigo hoje fez uma reflexão muito foda, foi muito bonito ele falando. Ele falou assim, cara, eu me apaixonei por esta porra porque é a melhor profissão do mundo, porque é a profissão que você mais cuida de você. É a profissão que mais vai fazer você cuidar da sua saúde. E até ele usou um exemplo. Ele falou, atletas que teve uma situação de uma entrevista com atletas olímpicos, e que os caras falaram, em que a questão levantada foi, se você pudesse abrir mão de 5 anos da sua vida, da sua existência, para ganhar uma medalha de ouro, você abriria? E a grande maioria disse sim. Eu sacrificaria minha vida, minha saúde, alguns anos da minha existência, para cumprir esse objetivo de ganhar uma medalha e de certa forma entrar para a história. A prioridade aí acaba não sendo mais a saúde, concordo? Quando a gente fala de performance de um atleta, ele vai muito além da saúde, ele vai pro tudo ou nada, ele quer ganhar e foda-se, né? Agora, a nossa situação aqui, a gente busca o equilíbrio. O equilíbrio para fazer um bom trade é o equilíbrio na vida. E é por isso que a gente fala tanto sobre essas questões de mindset. E é por isso que eu vejo que demora para alguns decolarem, mas que acontece, mas que todos têm a capacidade.
eu entendi através de muita leitura também, não só de leitura, mas de vivência, observando o comportamento dos meus alunos, de vocês, e do meu próprio comportamento, que o caráter é moldável. Ou seja, você pode se transformar, você pode conquistar, você pode mudar a sua programação. Isso é uma realidade para todos. Alguns temperamentos são mais dificultosos do que outros, porém todos podem. Não é conversinha da carocha para vamos nos abraçar. Eu vou até criar uma separação aqui agora com vocês. Eu vou criar uma separação aqui, calma aí que vocês vão ver, tá? Mas é o seguinte, todos podem. Agora, todos desejam? Não, nem todos desejam. Quando a gente fala de trade, a gente está falando de uma vida equilibrada. A gente está falando de você ter o controle das suas emoções. Uma outra pesquisa. Napoleon Hill levantou essa questão, observando que 99% de presidiários ali, numa amostra de um presídio X, no ano tal lá, que eles fizeram um levantamento, 99% daqueles caras estavam presos por falta de controle emocional. Então, qual a característica mais importante para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, cara? A gente precisa ter controle das nossas emoções. Sim, você pode desejar algo, mas se você não manter o controle, se você não conseguir levar essa meta, se você não conseguir relembrar dessa meta todos os dias e aplicar tudo que tem que ser feito consistentemente, isso só vira um desejo e não uma meta. Ela não é alcançada. Você precisa de controle, porque a sua mente vai desfocar. Você vai ver algo que vai te chamar a atenção no meio do caminho. Você vai se desmotivar com algumas situações, mas você precisa sustentar a sua força, certo? Isso é fator determinante para o sucesso em qualquer profissão na sua vida.